Graças a paz, irmãos. Privilégio estarmos aqui para meditar na palavra de Deus, estudar um pouco do Evangelho de João. Você já deve estar acompanhando essa série. Quem não estava era eu. Eu acho que eu não participei de nenhuma das aulas anteriores, talvez assistindo uma ou duas, mas é a minha primeira oportunidade trazendo esse estudo no Evangelho de João. Pensando nisso, eu já te peço que você deixe aí a sua Bíblia aberta. Trabalharemos o capítulo 18. O pastor Flauber foi até o versículo 14 na semana passada. A gente vai voltar um pouco, não porque precisa corrigir nada, mas é que a gente tem que dar uns 2 passos para trás para dar uns 8 passos para frente nesse texto aí. A gente vai seguir de João 18, 12 até o final do capítulo, se o Senhor permitir, e se ele não voltar até o final dessa nossa aula. Eu espero que volte, eu torço para que ele volte. Nós tivemos ontem aqui à noite um momento da UMP com a UPA, um momento maravilhoso. Em seguida, já emendamos com um discipulado. Não sei se você percebeu, a gente teve um discipulado de homens lá fora, um experimento de troca de pneu que durou cerca de 3 horas e 40 minutos, liderado pelo nosso diácono Ivan e Gabriel ali. Graças a Deus deu certo. A gente ficou em dúvida se era mais fácil trocar o pneu ou se juntava os homens, levantava o carro e levava a Cassandra para casa dentro do carro. A gente é meio difícil trocar pneu. Mas deu certo, ela está aí de novo e quer dizer que o carro está bem, né? Deu certo. Assim sendo, já quebrado esse gelo, abra aí a sua Bíblia, leremos a partir do verso 12, João 18, 12 em diante. Já explico, irmãos, é um texto um tanto quanto longo, razoavelmente longo, tem umas nuances nesse texto, a gente vai para frente, volta para trás e mexe de novo nesse texto, por isso que eu preciso que os irmãos tenham bastante atenção. Lembrando, não é um sermão de fato, não terei pontos, embora tenha aplicações, não tenho os pontos definidos. Alguém que, se tem alguma dúvida, pode levantar e Tiel está pronto a responder. A gente sempre vai estar se ajudando nesse sentido. Qualquer coisa pode demonstrar sua dúvida, a gente tenta responder na medida do possível. Assim, leiamos a palavra de Deus do verso 12 em diante. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote, naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou à encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que estava ali deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não tive eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou. E no mesmo instante, cantou o galo. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse, que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe, se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos, tomai-o vós, outros, e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, a nós não é lícito matar ninguém.
para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram ao meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não achei nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor nesse instante. Santo Deus, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, limitados, fracos, débeis na fé muitas vezes. Nos ajuda, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, a sermos nutridos pela Tua palavra, a sermos iluminados e alimentados pelo Senhor nessa manhã. Nos ensina, Pai, por meio desse texto, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de mais nada, eu já tinha feito uma breve introdução dizendo que eu não participei de maneira a trazer nenhum conteúdo sobre as lições em João. Então, basicamente, eu caí no capítulo 18 paraquedas e tive que voltar lá do começo para poder estudar um pouquinho. Graças a Deus eu edito os vídeos da igreja, então, querendo ou não, eu acabo vendo de alguma forma o conteúdo. Eu assisti um pouco da aula passada online, pela edição também dos vídeos, a do pastor Flauber. Mas caso você, assim como eu, tenha caído de paraquedas aqui, você não sabe o que é que está acontecendo, caiu no capítulo 18, aí abriu direto no capítulo 18, eu preciso te resumir de maneira breve. Prometo que vai ser breve o que é que estava acontecendo aqui. Sigo um dos autores, um dos comentaristas, que explica o Evangelho de João em 2 livros. Andreas Kostenberg, ele diz que esse livro pode ser dividido em 2. Basicamente, do capítulo 1 até o capítulo 11, a gente tem um livro dos sinais. Há muitos milagres, há muitas maravilhas. Você deve lembrar das aulas que falaram sobre isso, multiplicações, milagres explícitos sendo apresentados ali nos primeiros capítulos. Depois disso, depois do capítulo 11, ele vai falar que do 12 em diante, até o final do livro de João, do Evangelho de João, ele afirma que é o livro da glória. Acabam-se os milagres, talvez você tenha notado isso. Não tem muitos milagres explícitos mais, faz algumas semanas que você já deve ter notado. Não há muitos milagres. Jesus cessa um pouco nesse aspecto e agora começa o caminho da glória. E com o caminho da glória ele está assim falando também o caminho de cruz. A gente está nessa jornada faz algumas semanas, nesse cenário da última Páscoa. Está acontecendo, está no período festivo, Jesus já trouxe a sua ceia, nós já vimos, acho que com o presbítero Itiel, João 17 ali, a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo, já vimos com o pastor Flauber semana passada, esse percurso dele no capítulo 18, e aqui chegamos então, tentamos chegar nesse capítulo em que nós estamos, nós temos um paralelo. É muito interessante a forma como o autor desse evangelho, João, escreve. Você vai ver sendo pintado diante dos seus olhos 2 textos ao mesmo tempo. Por isso que eu disse que a gente vai acabar indo para frente, volta um pouco para trás, mas é no mesmo texto, não vai precisar mexer muito a sua Bíblia aí não. Você está tendo 2 histórias sendo contadas ao mesmo tempo. De um lado, você está vendo o todo-poderoso Cristo, que em momento algum renuncia, que em momento algum age com qualquer indício de fraqueza. E João faz questão de pintar Pedro do outro lado. E diz, Pedro negou. Estava lá Cristo sendo levado para ser interrogado, crucificado, punido por algo que ele não fez. Do outro lado estava Pedro. Pedrão, o grande Pedro, que puxava espada quando precisava, ou pensava que precisava. Que em outro canto, no Evangelho de Mateus, diz assim, ainda que todos te neguem, eu não, Senhor. Esse mesmo Pedro está sendo pintado por João, dizendo assim, ele negou. Pedro negou sim 3 vezes, Pedro fraquejou na sua fé. Isso me lembrou uma canção que a gente cantou agora há pouco, né? Às vezes a cegueira deste mundo atinge Pedros também, os grandes apóstolos, os grandes líderes. É um chamado a todos percebermos esse contraste que está aqui. Não podia iniciar, de fato, a exposição dos versos a versos, para que, sem antes dar esse pano de fundo. Preste atenção em toda a exposição, em todo o movimento do texto, mas sempre comparando. Quando você fala sobre
Quando você vê alguma parte do texto que mostra para a grandiosidade de Cristo, atente-se também para Pedro do outro lado. Você vai ver o movimento do texto. Sigamos aqui nesse intuito, então. Lembrando, Jesus confessa a verdade diante dos poderosos e Pedro nega essa verdade diante dos mesmos, talvez não dos mesmos, você vai ver daqui a pouco. Pensando nisso, explicando aqui as coisas que eu falarei. Obrigado, Neto. Muito obrigado. Os trechos. Eita, foi mal, Neto, pisei no fio. Já não estava bom. Os trechos que eu trarei como comentários aqui não são invenções da minha cabeça. Sou completamente incapaz de inventar comentários ou de trazer algo por minha própria pena, até porque, pelo tempo, eu não tive como fazer algo muito profundo e muito detalhado. Trouxe 4 estudiosos muito melhores do que eu, para que a gente possa ouvi-los aqui, de certo modo, comentando também esse texto. Os comentários que consultei, e vou acabar citando vez por outra, e espero não cansá-los por isso, foi João Calvino, né? A gente tem que se inclinar em quem estuda muito, João Calvino. Depois eu trouxe Grant Osborne, que ele é praticamente o contrário de João Calvino, não porque ele é ruim, mas a teologia dele é bem diferente, e aí eu trouxe também para a gente poder comparar, William Hendrickson e também J.C. Ryle. J.C. Ryle desses é um pouco menos exegético, é um pouco menos bruto, ele é mais pastoral, isso nos ajuda também a tornar a leitura, o entendimento do texto, um pouco mais leve. Assim sendo, a gente pode olhar novamente para esse texto e ver pelo menos 3 grandes blocos. Eu não dividi em 3 grandes blocos, mas tem pelo menos 3 grandes blocos aqui. O primeiro deles está no verso 12, que a gente já começou a manusear aí, e vai até o verso 18 desse texto. É Jesus ali diante de Anás e a primeira negação de Pedro, do 12 até o 18. Depois disso, do 19 até o 27, há uma continuação desse interrogatório e as 2 outras negações do apóstolo Pedro. Por fim, a gente chega no trecho final desse capítulo, do 28 até o 40, Pedro sai de cena completamente e fica Cristo e o seu interrogatório ali com Pilatos. Assim sendo, a gente já tem alguma estrutura por onde andar, algumas pedras para poder pisar sobre. Eu te convido a olhar para o texto novamente no verso 12, que ele diz assim: assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e manietaram, não sei sabe o que é isso, né? É basicamente algemaram Jesus, amarraram suas mãos, ele estava ali sendo conduzido como se fosse alguém de alta periculosidade, certamente alguém que multiplica pães, expulsa demônios, é muito perigoso, ele podia fazer algum tipo de feitiço, alguma bruxaria, eles preferiram amarrar as mãos de Jesus para que ele não trouxesse algum risco para aquele povo todo. Eles carregam o nosso Salvador algemado. Isso é muito interessante, né? Uma teologia bíblica aqui desse texto nos faz ver o nosso Salvador, o seu Salvador algemado, para que você possa caminhar livres. Você pode caminhar com suas mãos soltas, porque o seu Salvador foi preso por você. E o texto diz, e o conduziram, no verso 13, primeiramente a Anás, pois era o sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Você que conhece muito de Levítico, não precisa que eu explique esse texto, né? O texto aqui diz que ele era sogro de Caifás, mas era Caifás que era o sacerdote. Se você lembra de Levítico, não tinha isso não, o sacerdote só vai trabalhar por 1 ano. Não, ele era sacerdote enquanto estivesse vivo. Era um ofício vitalício. Então, querendo ou não, mesmo que Caifás, que fosse o sacerdote em vigência, o sumo sacerdote em atividade naquele ano, Anás, por ter sido anteriormente um sumo sacerdote, que continua sendo sumo sacerdote, ele tinha grande influência. Era como se fosse, de alguma maneira, aquela troca de poderes que há sempre na política. Sai um fulano e o outro fulano que assumiu, ele acaba ouvindo os conselhos, acaba sendo pressionado de alguma maneira, acaba recebendo recomendações. Isso acontece em muitos movimentos políticos. Da mesma forma está acontecendo aqui no movimento religioso, que é mais político do que religioso, e a gente vai ver isso aos poucos aqui. Anás, ele está dando sugestões, influenciando até mesmo as decisões, e a gente vai ver nesse texto que, de fato, não tinha muito tribunal aqui, o cenário não era muito de um tribunal, mas daqui a pouco a gente chega nele. A seguir, no verso 14, nós vemos esse texto desse homem simplesmente dizendo, ora, Caifás era quem havia declarado, ou seja, aquele que é o sumo sacerdote, ele já em outro momento, a gente não sabe quando, mas João faz questão de trazer aqui para nós uma fala desse homem que não deliberadamente é meio contrário ao Senhor, e ele traz uma palavra desse homem que encaixa perfeitamente na situação. Você viu aí o que é que ele diz? Ser conveniente morrer um homem pelo povo. Talvez das muitas besteiras que Caifás tenha feito, talvez das muitas atrocidades que ele tenha deliberado, talvez das muitas pataquadas que ele fez enquanto sumo sacerdote aí na sua caminhada, que a gente não tem muitos detalhes.
a gente tem uma frase acertada desse homem. Mesmo que ele não fosse um cristão, claramente não era um cristão, mas ele acerta quando diz que um vai morrer pelos outros. Ele é bem claro quando ele diz um vai pagar pelos outros. Embora ele não esteja pensando em redenção, como nós cantamos aqui. Jesus Cristo tomou o nosso pecado, Jesus Cristo sofreu por nós. Isso é bíblico, isso é correto. Caifás, com um intuito sanguinário, de fato, eu quero que ele morra. Ele está cumprindo sim a palavra de Deus. Esse homem sanguinário que teria o sangue do nosso Salvador na sua conta, nas suas mãos, ele está dizendo, um vai morrer pelos outros, um homem vai morrer pelo povo. Nós podemos embelezar talvez um pouquinho dizendo aqui que um morre pelos seus filhos, um morre pelo seu povo. Caifás não tinha essa intimidade com Cristo para entender ainda, mas ele já declara, mesmo que com outra intenção, ele declara aquilo que de fato aconteceria nos próximos capítulos desse evangelho. Ele morreria em nosso lugar. Calvino observa que Caifás, sem compreender plenamente o que dizia, é utilizado pelo próprio Senhor. O inimigo do Senhor, sendo utilizado como boca de Deus nesse momento, para dizer de fato o que aconteceria. Ele completa, suas palavras anunciavam a verdade da expiação substitutiva. Ou seja, o sumo sacerdote que planejava matar Jesus, acabou profetizando o propósito redentor da morte de Cristo. Um substituto para nós. Um que morre no nosso lugar. Um que morre pelo povo. Cristo que morre pelo seu povo. Aqui a gente já pode até fazer uma pequena pausa, né? Ter algum momento de entender lições aqui para nós. Deus governa esse mundo, até mesmo a boca de homens perversos. Até mesmo aqueles que estão planejando contra o Senhor, no soberano propósito de Deus, de alguma forma que muitas vezes a gente não entende, estão debaixo do controle divino. Os mais injustos Anás, os mais injustos Caifás desse mundo, não fogem à soberania, não fogem ao controle do nosso Salvador. E uma segunda lição que a gente pode olhar para esse texto aqui e já trazer para nós, é de entendermos que não precisamos ser crucificados mais, não precisamos mais pagar preço algum. O próprio texto já disse, ele morreu pelo povo. Ele tomou o lugar de pecadores como você, como eu. J.C. Riley, comentando esse finalzinho desse verso 14, ele diz, a morte de Cristo não foi um acidente histórico, mas o centro do plano eterno de Deus para salvar pecadores. E aqui a gente fecha esse primeiro bloco do texto, olhando essa primeira cena de prisão, de condenação prévia de Cristo, e chegamos em Pedrão, Simão, o grande Pedro, o apóstolo corajoso, valente, que Malco tinha certos problemas com Pedro, não escutava muito bem o que Pedro falava, não gostava de ouvir Pedro por alguma razão específica, e o texto diz para nós, Simão Pedro e outro discípulo, os comentaristas debatem quem é esse outro discípulo, mas o texto faz questão de dizer outro discípulo, para a gente não gastar muito tempo nisso, mas se você tem curiosidade para saber, a maioria é muito, mas uma grande parte dos comentaristas afirma que é João. Não sabemos disso, talvez lá você possa perguntar a ele, não sabemos se era João. O texto diz, né, Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Maravilha. Então, bem, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Eles se separaram já, não sei se você percebeu aí, né? Tinha dois discípulos, os dois estavam seguindo a Jesus, viram ali Caifás, viram Anás, viram aquele movimento todo, mas só um dos discípulos entra no pátio. Verso 16, Pedro, porém, ficou de fora. Não sei qual era a intenção de Pedro, não sei se ele estava vigiando, se estava tentando prevenir algum golpe, não sei se Pedro estava simplesmente com medo, mas o texto vai nos mostrar que ele não quis entrar. O texto continua dizendo assim, Pedro ficou fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta, a famosa porteira, né? Falou com a porteira e levou Pedro para dentro. Pedro só entrou carregado, de fato. Ele não tinha interesse em estar lá dentro, acompanhando isso tudo. O motivo até agora para nós é escuso aqui no verso 16, mas a criada, a porteira, que cuidava dessa porta, pergunta a Pedro, como quem diz assim, eu já te vi em algum lugar. Eu conheço esse cabo aí, eu já vi ele de alguma maneira perto desse outro que está sendo interrogado. Eu acho que ele é um discípulo dele. E ela pergunta a Pedro, não és tu também um dos discípulos desse homem? Mas você também é um seguidor dele? O verso 14 tinha dito para a gente agora. 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Essa é a função de um discípulo. Ele estava seguindo Jesus. Provavelmente chegou junto lá no momento, na cena toda, eles chegaram provavelmente acompanhados um do outro.
No verso, 2 versos seguintes, ele diz, não sou. Eu não conheço esse homem. Eu não sou um dos seus seguidores. Eu não sou um discípulo dele. Pedro, que rápido, Pedro. Como Pedro é rápido em mudar de emoções, rápido em mudar de sentimentos, rápido em mudar talvez até a sua fé. Pedro, não era você que lá em Mateus dizia que se preciso fosse, morreria, ainda que todos rejeitassem? Não foi esse mesmo Pedro que em outro momento, quando Jesus começou a anunciar o seu propósito, dizer, Pedro, na verdade não só Pedro, né? Discípulos, eu vim para morrer, eu vim para me entregar. Pedro praticamente dizia, cala a boca, Jesus, muda de assunto aí, tu vai morrer nada, eu vou deixar de morrer nunca. Agora está aqui o Pedrão, o grande Pedro, dizendo, eu nunca vi esse cabo não, conheço não, só cheguei junto, foi acaso aqui. Ele entrou, eu entrei atrás, mas não conheço não. Queridos, quando a gente olha para um texto assim, naturalmente nossos olhos se tornam um tanto quanto altivos, dizendo que Pedro covarde, que Pedro fraco, que fé tão mirrada, Pedro. Troque o nome de Pedro pelo seu, então. Muitas e muitas vezes nós nem somos perguntados por porteira nenhuma. Às vezes é dentro de casa mesmo, às vezes é numa situação cotidiana, não precisou Anás, não precisou Caifás, não precisou Satanás, não precisou nada que termina com Ás aparecer, para você simplesmente dizer, não conheço não tenho tempo para esse Jesus não conheço, eu gosto de ir para a igreja, mas relacionamento mesmo, não tenho não, já ouvi falar dele, mas não conheço não. Queridos, a gente julga Pedro de maneira muito e muito apressada, mas Pedro também é um retrato da igreja. Nós temos também o nosso momento de valentes, e que dizemos, pode vir Satanás com a legião de demônios, e a minha espada da palavra é suficiente, eu mato todos. Mas há outros momentos em que basta um sopro de notícias estranhas. Aconteceu lá no Irã, lá no Oriente Médio, e você em Campina Grande, no Pedregal, você fica morrendo de medo. O que é isso, irmãos? Muitas vezes a nossa fé fica tão tímida, e para julgar Pedro a gente é muito, muito veloz. Pedrão, covarde. André, covarde. A gente tem que fazer essa autoanálise e dizer, eu não sou tão diferente deste grande discípulo do Senhor. Grant Osborne, observa que Pedro começou muito bem na sua caminhada. Ele começou bem seguindo a Jesus nos versos anteriores, mas gradualmente, com o passar desse texto, ele cede ao medo, ele cede ao desejo de autopreservação. Queridos, isso nos ensina algo muito, muito prático. Coragem inicial, fervor inicial, que é muito comum, primeiramente, aos novos convertidos. Aqueles que dizem, estou passando pelo primeiro amor, estão ali dispostos, eu quero evangelizar a África, a Oceania, o Oriente Médio, todo canto. Essa coragem inicial, esse fervor inicial, não significa necessariamente uma fidelidade no longo da caminhada. Atente-se para isso. As emoções que nós sentimos em determinado momento não representam toda a nossa caminhada. Isso deve nos servir como um alerta. Atente-se para a sua caminhada. Atente-se para como você tem vivido diante do Senhor. Nem sempre todos os dias da nossa fé serão de peito aberto, inchado, dizendo, estou pronto, estou perfeito na fé. Nem sempre seremos assim. A carta de Tiago nos fala sobre isso, né? A sabedoria que Deus coloca mediante as provações é para que você seja perfeito, íntegro, em nada deficiente. Isso é o verso 4 da carta de Tiago. Mas o verso 5 já vai dizer em seguida, porém, se alguém tem necessidade, porém, se alguém não é tão perfeito e íntegro, em nada deficiente, peça a Deus. Porque Ele dá sabedoria a todos, liberalmente, em nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Nós podemos buscar no Senhor. Querido, se a sua fé tem sido trôpega, você tem parecido muito com Pedro, tem horas que eu estou firme e forte, tem horas que eu estou fraco e caindo, esteja perto de Cristo. Ore a esse Senhor e Salvador. Pedro não é um caso isolado. Pedro não é um caso isolado. J.C. Ryle, inclusive, afirma, o exemplo de Pedro nos mostra o perigo da autoconfiança espiritual. Ele havia declarado em João 13:37 que jamais negaria Jesus. Mas agora, diante de uma simples pergunta, não sei se você notou, era uma porteira, ela não tinha poder de decisão, dizendo, olha Pedro, se você disser que conhecia ele, eu lhe mato aqui agora. Ela só trabalhava com a porta, ela era somente quem ficava visualizando quem entrava e saía, abria a porta ali. Ela pergunta, tu conhece ele, né? Talvez, claro, ela pudesse falar com alguém para prejudicar Pedro, mas uma simples pergunta foi o suficiente para derrubar aquele que era o líder dos apóstolos. Isso não deve ser tomado como um exemplo bobo ou algo semelhante. O orgulho espiritual, ele precede muitas vezes a queda. Precisamos, então, depender da graça de Deus o tempo todo, para que não andemos nessa fé tão vacilante, mas pelo menos um pouquinho mais
estável. E o texto continua no verso 18 dizendo: ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Ele não simplesmente nega ao seu Senhor, ele diz: eu vou ficar aqui com esse povo, está frio. Deixa Jesus lá, deixa o outro discípulo lá mais para dentro, o outro discípulo que a gente não sabe quem é. Eu fico aqui. Lá fora faz frio, aqui está quentinho, aqui tem calor, aqui tem amigos. Esse pessoal que odeia Jesus aqui eu tenho amigos, aqui eu tenho companheiros para poder me esquentar com eles. Olha que coisa boa. É quase uma roda dos aquecedores, né? Um Salmo 1 variado aqui. Ele estava ali junto à roda dos aquecedores, enquanto Jesus estava sendo pressionado, e o outro discípulo, a quem não sabemos o nome, acompanhava toda essa situação. Chegamos ao verso 19, então, desse texto, e voltamos o foco novamente para Jesus. Perceba o movimento. Cristo, Pedro, novamente Cristo. O texto nos chama para olhar e diz assim: então o sumo sacerdote, Caifás, interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. A pergunta é: o que é que você está ensinando aí a esse povo? O que é que os seus discípulos estão fazendo? Qual é a intenção de vocês? Óbvio que ele queria, de alguma maneira aqui, descobrir sedições, motins, alguma rebeldia contra os poderosos, contra as autoridades daquele momento. Ele queria ouvir de Jesus algo como: a gente está planejando derrubar vocês. Isso aqui é uma rebelião, nós somos todos revolucionários e vamos tomar o império para nós. Se ele tivesse algum tipo de indício desse, de fato ali acabava todo o julgamento, mandava matar Jesus por ali mesmo e acabava. Mas a resposta de Cristo é muito, além de moral, cirúrgica. Veja o que ele diz: eu tenho falado francamente ao mundo. O famoso: eu não tenho nada a esconder. Eu tenho falado tudo de maneira que todos os que passam podem escutar. Eu não fico contando segredinhos e arquitetando planos de invasão e de domínio de maneira secreta. Eu falo francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disso em oculto. Não tem plano secreto maligno para dominar nada, não. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. O próprio Cristo está ensinando aquele tribunal religioso ali, um interrogatório religioso, como é que se procede. Você quer ouvir acusações contra alguém? Ele está dizendo: chama aí as testemunhas. Procure aí quem é que está dizendo aí que eu falei alguma coisa estranha. Vai perguntar a todos. Ele é bem claro. Pergunte a todos, onde todos os judeus se reúnem. Pergunte a qualquer um deles. Qual foi o ensino errado que eu trouxe? Qual foi a revolução que eu ensinei aqui de alguma maneira? Cristo está dizendo: pergunte a eles. Pergunte aos que ouviram. Eles bem sabem o que eu ensinei. Eles bem sabem o que eu disse. É claro que há momentos em que Cristo ensinava por parábolas, e nem todos conseguiam entender. Mas mesmo quem não conseguia entender, não ia associar de alguma maneira a alguma rebelião. Ele dizia: um homem saiu a semear, uma mulher tinha uma dracma e perdeu, um homem tinha 100 ovelhas. Ele nunca fala em tom de temos que derrotar alguém aqui. Ele nunca traz uma linguagem bélica ou militar para a conquista do império. Não, a mensagem dele sempre era associada à simplicidade. Ele pegava o cotidiano das pessoas e mesmo os que não entendiam, sabiam: não, ele está fazendo alguma coisa boa aí. Ele está ensinando alguma coisa boa. Até porque se fosse ruim, ele não falaria para multidões, em cima de montes, para o povo ouvir tudo. Se fosse algo realmente para ir contra o Estado, teria que de fato ser secreto, guardadinho ali, para que ninguém espalhasse o plano genial de dominar o império. Dizendo ele isso, verso 22, depois que ele termina de dizer: vá perguntar aos outros aí o que foi que eu ensinei, um dos guardas que estavam ali acompanhando esse interrogatório fajuto simplesmente desfere uma bofetada em Jesus. O seu Salvador tomando um soco de um homem que, com zelo, perceba a intenção desse soldado, desse guarda. Ele diz: é assim que falas com o sumo sacerdote? Ele está dizendo: opa, mais respeito. Está pensando, está falando com quem? É doutor Caifás para você, é doutor Anás para você. Não se fala com ele todo jeito, não. Ele percebe a importância daquele religioso, daquele homem que se dizia um servo do Senhor, mas não percebe o próprio Senhor diante dele. O zelo desse guarda é tão parecido com o de Pedro, que de fato ele já parte para a briga, ele já parte para o ataque, sem perceber a quem ele estava atacando. Se alguém merecia um soco aqui nesse momento, certamente não era Jesus.
Se alguém merecia um ataque, uma violência, que certamente não é o caminho que Cristo escolheu, mas se alguém merecesse nessa situação toda, nunca seria o nosso Salvador. Ele toma essa bofetada e o texto é bem claro. Quando Cristo, olhando para essa bofetada, faz o que ele sempre ensinou. Ele diz, se falei mal, ou seja, se a culpa é minha, se eu errei de fato, diga onde foi que eu errei. Dê o testemunho do que eu falei mal, me perdoe. Se eu ofendi aí, a palavra foi dura demais, eu errei aqui, falei algo sem saber, me perdoe. Mas se falei bem, por que me feres? Desarmou o homem, cadê o... E agora? O que foi que ele falou de errado? É tanto, o texto é tão claro, que não havia intenção de interrogatório ali, não havia intenção de vamos descobrir a verdade aqui para ver se ele é inocente ou não. O texto, no verso 24, diz, então Anás o enviou, manietado, acabou, o tribunal acabou aqui. Eu não entendo muito de jurídico, de leis, de nada desse tipo, nunca tive o menor interesse, e tá bom assim, do jeito que está, mas eu acho que não se acaba assim. Até onde eu sei, um tribunal, um julgamento, não acaba com um soco, aí pronto, apanhou, já recolhe o cabo, leva embora. Penso que o pessoal que estuda direito, aí, que sabe das leis, fica um tanto quanto revoltado com esse julgamento, vendo a maneira injusta que estava sendo conduzido todo o ato aqui. Ele é pressionado a dizer, bora, diga aí quais são os seus ensinos errados. Ele não tem ensinos errados e diz, pergunte ao povo, chame as testemunhas, que já era para estar lá, já que era um julgamento. Depois um soco aparece, e vem um socão e diz, pronto, leva ele preso mesmo depois de apanhar. Que julgamento fajuto. João Calvino, quando ele comenta sobre esse texto, ele diz de fato que aquilo não era um tribunal. Ali não estava acontecendo um tribunal, e sim um covil de lobos vorazes. Usavam máscara de juízes, mas por debaixo eram apenas lobos vorazes. Eles não queriam ouvir Jesus, eles queriam tragar Jesus. Eles não queriam saber, deixa eu ouvir o ponto dele, para a gente ver se a gente está sendo meio pesado com ele. Não tinha essa intenção, eu quero matá-lo. É tanto que o texto vai caminhar para essa explicidade em poucos versos. Mas aqui Cristo já nos ensina a reagir diante das injustiças. Você passou por algum momento de injustiça em que você nem ouvido foi acusado injustamente, não foi ouvido, te incriminaram? Aprenda com Cristo. Cristo olha para os seus malfeitores, para aqueles que estavam com a boca salivando para derramar o sangue dele, para aqueles que estavam repletos de ira em seu coração, e com toda cordialidade responde, eita, se eu falei mal, me mostra onde eu errei. Mas se eu falei bem, por que eu estou apanhando? Você não vê um Cristo irado aqui, dizendo, olha, se me bater de novo, mando legiões e acabo com vocês agora. Ele podia, ele mesmo fala isso em outros momentos. Mas ele simplesmente age com submissão, como um cordeiro mútuo perante seus tosqueadores. Ele padece ali na mão desses homens. O texto continua no verso 25 até o verso 27. Perceba como é sutil e talvez irônica a troca de cenas. Isso aqui para mim tem muito cara de novela mexicana. Está mostrando ali Jesus apanhando, pá! Aí acaba o socão, já muda para Pedro. Lá estava Pedro. Lá estava Simão Pedro, a voz do narrador aqui no verso 25. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Vai lá, Pedrão, esquentando as mãos aqui. Estava frio, rapaz, que bom. Enquanto isso, Salvador, o mestre de Pedro, o seu Senhor, apanhando lá dentro. Cadê Pedro? A espada? Cadê Pedro? A firmeza, a fé, a valentia? Calma, eu estou com frio, deixa eu me esquentar aqui primeiro, depois eu penso nas outras coisas. Perguntaram-lhe, pois, ali ao redor da roda dos aquecedores, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Sabe, Jesus passando manietado, com as mãos amarradas, Jesus passando ali de lado, o pessoal olha, eita, lá vai o preso. Você é um dos seguidores dele, Pedro? Você, porventura, assim, só por acaso, você é seguidor desse homem que está passando aí preso? Não sou. Não sou. Queridos, uma rejeição, uma única rejeição, já é muito. Quando nós olhamos para toda a obra consumada do nosso Senhor Salvador, todo o preço que Ele pagou, todo o caminho de humilhação, uma única rejeição já é muito. Eu não estou falando de Pedro, estou falando de nós mesmos. Uma segunda rejeição mostra muito mais do nosso coração temeroso, mostra muito mais do nosso coração, muitas vezes, obstinado, um coração que deseja manter-se oculto. Se está difícil ser crente, se os cristãos estão apanhando, sendo socados e esbofeteados, quanto menos eu parecer com um cristão, melhor. Se está sendo tão difícil, e eu estou vendo os castigos que vêm sobre os crentes perseguidos lá na janela 10x40, em outros lugares,
quanto mais agente secreto eu parecer, melhor. Quanto menos me associarem a Cristo, melhor. Eu tenho muito a perder. Eu tenho um trabalho, eu tenho família, eu tenho sonhos. Se souberem que eu pareço com Cristo, talvez cortem minhas asas. Talvez valha a pena dizer, não sou. Talvez valha a pena uma vez ou outra, eu não vou negar definitivamente, mas uma vez ou outra dizer não sou, pode me beneficiar. Queridos, cuidado. Muitas vezes perguntas corriqueiras numa roda de aquecedores, entre seus amigos de trabalho, aqueles que contam piadas imorais. Você dá uma gargalhadinha para parecer que é da galera. Você está dizendo não sou. Quando você escuta seduções desse mundo e diz, não, é só dessa vez, eu prometo, Senhor. É porque eu nunca experimentei, eu nunca fui para o mundão, então eu vou experimentar dessa vez, e depois eu me ajeito, eu converso com os pastores, explico a situação, peço perdão. Você está dizendo, não sou. O mundo não vai te perguntar, és porventura um dos seguidores dele? Acho difícil alguém usar esse linguajar para você, para que você diga, eita, não sou, não sou. Dificilmente você vai fazer isso. Mas na prática, muitas vezes é o que fazemos. Quando as pressões desse mundo, as pressões seculares nos comprimem, muitas vezes, sem palavras, dizemos, não sou. Com a boca eu grito, eu amo ao Senhor, eu sigo a Jesus. Mas no coração eu digo, enquanto for confortável, enquanto der certo, enquanto as coisas estiverem agradáveis, aí eu sigo a Jesus. Fora disso, não sou. Por isso o texto continua mostrando um dos servos, no verso 26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, famoso Malco, a gente já viu nesse mesmo evangelho que o nome dele era Malco, perguntou, como que alguém diz assim, ei, não, tu tá de brincadeira, eu te conheço, foi tu que cortou a orelha do meu primo, eu lembro, eu fiquei sabendo, eu que fiz os curativos da orelha de Malco, e tu quer dizer que não conhece ele, tu quer dizer que tu não estava naquele jardim com ele, eu te vi, olha só o nível da pergunta aí, não te vi eu no jardim com ele. É praticamente assim, Pedro, tu tá me tirando para doido. Eu te vi lá. Tu é o cabo da espada, eu tenho certeza. Estava meio escuro, mas o pessoal estava com as tochas. Eu tenho certeza que era você, Pedro. Pedro, de novo, negou ao Senhor. Mais uma vez ele diz, não, deve ser alguém muito parecido comigo. Tem tanta gente parecida. Pedro é um nome tão comum, você certamente está me confundindo com outra pessoa. E nesse exato momento, canta o galo. Eu sei que há uma discussão sobre o danado do galo, eu acho que os irmãos já ficaram sabendo sobre essa discussão. Me perdoem, mas é bobagem, pessoal. Muita bobagem. Eu digo isso porque eu mesmo já me meti nessa discussão há muito tempo. Nos tempos que as pessoas usavam Facebook, alguém é dessa época? No tempo que as pessoas usavam Facebook, eu me meti nessa discussão, altos textos. Inclusive, eu estava defendendo o lado errado da história, certo? Eu defendi que não havia galos em Jerusalém, porque alguém fez um estudo exegético, que exegético nada, alguém fez um estudo dizendo que não havia galos em Jerusalém, porque era frio e não sei o que lá. Meus irmãos, o homem andava em cima da água e não vai ter galo em Jerusalém. O homem olhava para 5 pães e alimentava 12.000 pessoas e sobrava pão, e não vai ter galo em Jerusalém. A maioria dos comentaristas, ouça, voltados para o liberalismo, afirmam que não haviam galos em Jerusalém. Esses 4 homens que eu consultei, William Hendriksen, João Calvino, J.C. Ryle e Grant Osborne, que é o que menos parece um presbiteriano, todos eles, mesmo até o que não é presbiteriano de jeito nenhum, afirmam, era um galo normal, um bicho, um galo que você conhece, um galo normal que cantava. O que a outra corrente vai dizer, o que o outro lado vai dizer, que estou trazendo só a título de curiosidade mesmo, já que eu bato na tecla que não é o melhor caminho, eles afirmavam que era, de alguma forma, uma trombeta. Era um sinal ali dos soldados, eles chamavam de cantar do galo. Sinceramente, os melhores comentaristas, pelo menos esses que eu trouxe, esses 4 que eu trouxe, afirmam, sim, era um galo normal, bichinho comum, o galo cantou. Talvez até nem houvesse galo. Se não houvesse galo, Deus botou um galo ali, só para isso. O bendito do galo que disse, Pedro, você vai lembrar do que Jesus lhe falou. O galo vai cantar na hora que você negar pela 3ª vez. Pedro nega e escuta o cocoricó de Rutinha, que ela ama escutar cocoricó lá em casa. O galo canta exatamente na hora que Pedro nega. E aqui o cenário muda de novo. A gente não tem a reação imediata de Pedro. É por isso que eu digo que parece uma novela mexicana. Você tem aquela cena, acaba num soco. Se fosse aquela Avenida Brasil, né, fica a tela cinza. Na hora. Aí mudou aqui para Pedro, Pedro nega, o galo canta, sobe os créditos de novo, mais uma vez. Só no próximo episódio vocês saberem o que aconteceu. E outra pessoa vai certamente explorar melhor essa outra parte. Nós chegamos então ao verso 28. Volta-se a cena novamente para Jesus.
Os dois personagens contrastando o tempo todo aqui nesse belíssimo evangelho. Depois, no verso 28, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Percebam o que o texto diz. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Vou tentar traduzir da maneira mais simples possível, me perdoem se for simples demais. Ali estavam os religiosos. Eles estavam carregando Jesus amarrado, dizendo, eita, vamos matar esse cabra. É o momento em que a gente vai finalmente pegar o infeliz. Vamos matar ele. Eita, mas a gente não pode passar dessa porta aqui, porque aí dentro é lugar de decisões mundanas. O pretório é onde os guardas planejam fazer o mal. O pretório é onde o governador com seus homens planeja quem morre, quem não morre. A gente é santo. Ó a hipocrisia. A gente é santo. Não podemos entrar no pretório para não nos contaminar. Sabe por quê? Porque hoje de noite tem ceia. E a gente não pode ficar impuro para não tomar a ceia. A gente tem que ter cuidado, né? A gente é santo, a gente é religioso. Não vamos sujar nossas mãos entrando no pretório só com o sangue dele. O sangue dele pode. Isso aí é completamente puro. A gente toma a ceia de boa. A gente mata Jesus, toma a ceia, comemora, canta louvores, mas entrar no pretório não. Olha que hipocrisia religiosa. Um zelo por aparência meramente. Afinal, se eles fossem vistos, e eles queriam entrar e ver tudo. Eita, vamos matar ele, que coisa boa. Eles queriam estar lá. Mas eles, com um zelo pelas aparências, dizem, não. Pretório é lugar de gente impura. A gente é puro. A gente nunca faria o mal a ninguém. A gente fica aqui fora. Eles que matem Jesus. Levem ele para dentro aí, matem vocês ele aí dentro. A gente não é responsável por isso. O texto é bem claro. Eles fazem isso porque queriam participar da Páscoa. Eles queriam comer a Páscoa. O texto continua no verso 29, dizendo, então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse, perceba, ele foi para fora, porque eles não queriam entrar, né? Ele não ia simplesmente julgar sem saber. Jogaram Jesus lá dentro, ele não ia ficar somente ele e Jesus, ele pelo menos tem um senso, né? Um bom senso aqui de como funcionam os interrogatórios. Ele vai até aqueles que estavam trazendo Jesus, ele sai pelas portas para não ficar num ambiente impuro, chega para aqueles homens e diz, e aí, conta aí o que é que foi? Qual foi o problema? Estão trazendo Jesus por quê? Ao que eles respondem de maneira muito fria, e talvez sem argumentos. Eu ouso dizer, estudando às 2h da madrugada, eu olhei para esse texto e disse, eita, povo mimado, um menino birrento. Olha o que ele diz aí no verso 30. Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Qual é o argumento? É um círculo. Eu quero que você prenda ele porque ele tem que ser preso. Eu quero que você puna ele porque ele tem que ser punido. Mas qual é o argumento? Qual é a consistência do crime aqui? Diga aí, foi o quê? Ele roubou, ele fez o quê? Qual é o crime dele? Ah, não, se ele não fosse bandido, eu não te traria. Prenda ele porque é para prender ele mesmo. É um argumento do menino birrento, de fato. Ele só quer que faça porque é para fazer. Eu quero porque eu quero. Prenda ele, mate ele porque é para matar e pronto. Esses são as autoridades religiosas. Esse é o sumo sacerdote da época. Esse é aquele que está no ápice da religião no Império aqui romano. E ele disse, se não fosse bandido, eu não te entregaria ele. Ao que Pilatos replica no verso 31. Então tomem vocês e julguem ele. Não é o que vocês querem? Não é um julgamento que vocês querem? Se a causa for religiosa, eu sou Pilatos. Meu trabalho não é estar julgando causas religiosas. São vocês os sumos sacerdotes. Julguem vocês aí. Foi crime de heresia que ele cometeu? Julguem vocês. O que foi que ele fez? Julguem aí. Segundo a vossa lei, a lei religiosa, no aspecto que ele está dizendo aqui é o Estado e a religião como dois tribunais. Ele diz, é do aspecto de vocês, cuidem vocês aí desse homem. E eles mesmos respondem no mesmo verso 31. A nós não é lícito matar ninguém. A intenção está explícita, não tem meias palavras, não tem outra intenção. A nós não é lícito matar ninguém. Ele não está dizendo, a nós não é lícito julgar essas causas. Eles não queriam julgar, eles queriam matar. Pilatos, meu amigo, mata ele aí. A gente não pode simplesmente baixar um decreto, matamos Jesus. Não podemos, a gente não tem como. Por isso que a gente está apelando a você. O momento em que a igreja e o Estado se unem. A igreja e o Estado se uniram para poder incriminar o nosso Salvador. A igreja e o Estado de mãozinhas dadas. A igreja dizendo, a gente quer matar ele, mas eu não sei como fazer isso. Então, eu estou apelando para você, que é o Estado, que tinha, esqueci o termo, né, mas a lei da espada, é um termo em latim, a lei da espada, depois vocês pesquisam, só o Estado poderia decidir de fato quem morreria e quem viveria.
Eles estão dizendo, estou apelando para a sua lei da espada. Estou apelando para que você, de fato, consuma aquilo que eu quero fazer, mas eu não sei argumentar como, eu não sei como resolver isso aqui. Mate ele, por favor. Simples, mate ele aí. A gente esconde aqui mesmo, bota debaixo dos panos. Mate Jesus, por favor. E no verso 32 é dito que até isso, até mesmo essa intenção demoníaca no coração desses homens, essas mãos, essa baba salivando por sangue, até mesmo isso no verso 32 é dito para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. A ideia desse verso 32 é dizendo, ele não deveria ser morto de qualquer modo. O modo que ele seria morto seria passando pelas principais autoridades, pelo religioso, pelo estadual ali, pelo o homem do Estado, para que, ao final disso tudo, a forma fosse crucificação. Não foi apedrejamento, não foi outra morte. A crucificação era punição estatal, era somente a lei da espada que podia dizer, esse é bandido o suficiente para ser crucificado. E isso já estava sendo apontado aqui no verso 32. A forma que ele morreria seria passando por Pilatos, chegando até a cruz. Até nisso, a soberania de Deus conduz a história. Por fim, chegamos ao último trecho, ou penúltimo trecho aqui, do verso 33 em diante. Como já disse, Pedro deixa um pouco a cena, continua-se aqui olhando para o nosso Salvador, e Pilatos entra no pretório, já não tem mais aqueles que não queriam se sujar. Lembra? Os líderes da igreja, os líderes religiosos ali das sinagogas, ficam do lado de fora, entra Pilatos e começa a perguntar. Ele entra, chama Jesus e pergunta, és tu o rei dos judeus? Uma pergunta objetiva, resposta sim ou não. Ao que Cristo responde, não com um sim ou não, ele diz, vem de ti mesmo esta pergunta ou tu disseram outros ao meu respeito? É uma pergunta muito específica, né? Você chega para algum criminoso e pergunta, você já trabalhou na empresa X? Bem específico. É marca de alguém que conhece algum rumor sobre esse homem. Se ele pergunta, és tu o rei dos judeus? E você deve ter notado que o texto não falou sobre isso em momento algum até aqui. Ele diz, você está perguntando de você mesmo, porque você ouviu crer nisso? Ou porque outros já espalharam esse boato ao meu respeito? E Pilatos responde, porventura eu sou judeu? Eu tenho cara de judeu. Eu tenho cara de que anda com os judeus. A tua própria gente, até o povo que está... Os principais sacerdotes aqui te entregaram a mim. O que foi que você fez? Que fizeste? Jesus responde, o meu reino não é deste mundo. Eu sou o rei, mas não apenas, não somente dos judeus. O meu reinado é muito maior do que desse mundo. Olha o que ele diz aí, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, se ele fosse o rei dos judeus meramente, os meus ministros, os judeus, se empenhariam por mim, para que não fossem entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Cristo está deixando bem claro mais uma vez, cumprindo o que ele mesmo disse. Eu falo tudo às claras, eu digo a verdade o tempo todo. O meu reino não é deste mundo. Não tenho exércitos por aqui, não tenho cavalos por aqui, não tenho tropas por aqui, não tenho posses por aqui. O meu reino é de outro lugar. Os meus ministros são de outro lugar. Se eles fossem daqui, eles me protegeriam, eles lutariam por mim. Mas o meu reino não é daqui. É assim que encerra o verso 36. Então, no verso 37, Pilatos diz, logo, tu és rei? E Jesus responde, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E Pilatos pergunta, o que é a verdade? Que é essa verdade que você diz que defende? Que verdade é essa que você ensina, diz que segue, que os seus ouvem a verdade? Grant Osborne, comentando esse texto, ele diz, Pilatos está refletindo sobre o seu ceticismo político romano diante das reivindicações religiosas. Pilatos não espera nenhuma resposta. Ele simplesmente sai indignado. Queridos, essa pergunta continua ecoando até hoje. Pilatos talvez seja seu vizinho. Pilatos talvez seja alguém ao seu redor, no seu contexto, talvez até mesmo dentro de casa. Alguém que você conhece, que vive indignado, dizendo, não creio mais na política, não creio mais na igreja, não creio mais em nada. O que é a verdade? Me diga o que é a verdade. E talvez, semelhante a Pilatos, alguém já inconformado, indignado, só vira de costas e sai. Nosso trabalho é olhar para essas pessoas que
não conhecem a verdade, e dizer a verdade não é um conjunto de ideias. A verdade não é um conjunto de dogmas apenas. A verdade não é algo que eu simplesmente leio e aprendo. A verdade é alguém. A verdade é um homem. Ele andou nessa terra. A verdade é um homem a quem eu sigo. A verdade é um homem a quem eu sirvo. A verdade era Cristo, que estava em pé diante de Pilatos. Ele não repete aqui, mas as palavras ecoam mesmo no silêncio. Cristo está diante daquele homem que queria, de alguma forma, ali ouvir algo acerca de Cristo. Até agora, um dos mais justos, a gente pode dizer assim, até agora, um dos mais equilibrados aqui no seu julgamento. Ele pergunta a Jesus o que é verdade. Jesus calado, como quem diz assim, prazer, verdade. Estou aqui. Ele já disse isso em João 14,6. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Ele é a verdade, não apenas para quem crê nele. Ele é a verdade para este mundo. Ele é a verdade absoluta. A única verdade é o nosso Cristo. Até que chega, enfim, depois, no verso 38, continuando essa mesma cena, Pilatos ouvindo, não ouvindo, perdão, ele vira de costas, sai, volta aos judeus e diz, não achei nele crime nenhum. Aqueles homens que deviam estar lá na porta, e aí Pilatos, pegou ele, pegou? E aí Pilatos, é hoje de noite que já mata ele? Como foi? Como foi aí? Ele se entregou? Você conseguiu pegar ele em algum arapuca aí? Ele volta, não sei se com expressão abatida ou simplesmente neutro, como me parece, aqui um Pilatos bem frio, e diz, não encontrei nele nada para incriminar, não. Vocês deem seus pulos aí. Vocês querem matar ele, mas eu não tenho nada para fazer aqui mais não. Ao que ele lembra no verso 39. É costume entre vós, repito, que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Querem dar um perdão a ele? Quer encerrar por aqui mesmo? Vai ter festa da Páscoa, vocês estão dizendo aí que ele é criminoso, a gente pode usar esse ensejo todo, vocês liberam ele, diz, foi julgado, é criminoso, mas por nossa misericórdia, deixamos ele escapar. Entende qual o ensejo aqui? A ideia era, ele tem ficha suja, ele é bandido, mas a gente é tão gracioso, a gente que não queria se melar no pretório, a gente é tão bondoso, a gente é tão generoso, que a gente vê esse bandido do Jesus aqui, e a gente vai liberar ele, porque é Páscoa. É tempo de lembrar da libertação de Deus. É tempo de lembrar que fomos escravos, servos no Egito. E Deus libertou a gente. Então, por tanta misericórdia, vamos liberar o bandido do Jesus. Isso é Pilatos perguntando aos religiosos. Bora, libera ele ou não? Eles respondem no verso 40. Então gritaram todos os judeus, todos os que estavam ouvindo tudo isso. Novamente. Não este, mas Barrabás. Não este, mas Barrabás. Outros evangelhos nos contam claramente quem era Barrabás. Barrabás era uma espécie de libertário, era uma espécie de bandido, mas que tinha certa apreciação das pessoas, porque era aquele cara que basicamente se revolta contra o sistema. Sou contra tudo, sou contra todos, eu mato mesmo, faço o que for mesmo, meu povo acima de todos. Barrabás, esse homem que sim, tinha muitos crimes, sim, tinha as mãos sujas, não está sendo pedido por seus semelhantes, não. Não são outros bandidos. Juntou assim a galera que estava toda no presídio e todo mundo, liberta meu semelhante aí. Não. Ele estava diante dos judeus, numa festa religiosa, a festa da Páscoa. Vocês querem soltar este homem que já derramou sangue, este homem que é criminoso, que cometeu o crime X? Ou vocês querem libertar o rei dos judeus? Que o crime dele é ser rei dos judeus. Vocês querem libertar qual dos dois? Este rei dos judeus? Não. Barrabás. Quanto pior, melhor para a gente aqui. Deixa esse bandido. Eu prefiro esse cara que vai colocar em risco minhas filhas, meus filhos, solto pela cidade, do que esse tal de rei dos judeus. Ele é muito mais perigoso. Matem esse rei dos judeus. Ora, Barrabás era salteador. Era bandido de categoria. A profissão dele era criminoso, de fato. E os homens escolhem a soltura de Barrabás. Osborne, mais uma vez, ele explica que alguns olhavam para Barrabás como um nacionalista, um herói nacionalista contra Roma, uma espécie de revolucionário libertário contra o sistema. Por isso, muitos, movidos nessa sanha ardilosa,
escolhem Barrabás. Esse momento revela uma ironia profunda, não revela? A gente está vendo ali um dos piores malfeitores e o Filho de Deus, perfeitamente inocente, perfeitamente justo, perfeitamente santo, puro, íntegro, lado a lado. Nesse exato momento, um dos dois vai seguir para a morte. Um dos dois vai seguir para a crucificação. Quem paga o preço para que os bandidos sejam libertados? Quem morre no lugar dos malfeitores? Quem se entrega por um criminoso violento? O Salvador Santo. Quem se entrega pelo pior dos malfeitores? Cristo. Naquele simples ato de julgamento estava muita teologia sendo demonstrada na prática. Para que Barrabás viva, Cristo tem que morrer. Para que você escape, cristão, Cristo teve que padecer. Para que o seu Salvador pudesse te dar a vida, Ele teve que experimentar a morte. Para que o seu Salvador pudesse chegar à glória, Ele teve que passar pela humilhação que você não teve que passar. Cristo se submete aos piores momentos de violência, às piores humilhações, ao pior dos atos para os piores criminosos, sem ter cometido crime algum. Isso nos faz pensar em nossas terríveis escolhas que por vezes tomamos. Isso nos faz lembrar que muitas vezes, animados talvez por revolucionários, animados por heróis nacionais, ou seja, qual for o tipo de heróis, animados por interesses outros, olhamos para esse mundo e clamamos o nome do nosso herói. Olhamos para esse mundo e dizemos, vou usar o meu herói, meu pequeno ídolo aqui, Flamengo! Você olha para aquele seu ídolo, torce por ele, clama por ele, enquanto o seu Salvador se entrega para que você seja liberto. Nós olhamos para os heróis, para os nacionalistas, para os libertários, para os revolucionários e nos animamos, dizendo, por esta causa eu morro. Quando a mais nobre causa, quando a mais bela causa, já teve alguém que se entregou e muitas vezes não nos desperta o interesse. Breno pregou para nós aqui hoje já, você ouviu. Muitas e muitas vezes, durante a semana, as tentações desse mundo fazem você olhar e dizer, a minha igreja não presta, os meus irmãos não prestam, não estou com muita vontade de ver aquele pastor de novo, não tenho mais alegria nisso. Barrabás. Eu olho para as coisas desse mundo e as coisas desse mundo que me animam mais, parecem mais graciosas, parecem melhor. Parece que Barrabás chama mais a minha atenção do que o próprio Cristo. É por isso que você é convidado novamente a perceber para onde você tem caminhado. Ora, Barrabás era salteador. Ora, o Flamengo é falho. Ora, o seu ídolo não passa de ídolo, não vale nada. Perceba Cristo, veja Cristo se entregando. Pecadores profundamente perversos são livres. Por quê? Porque Cristo se entregou por nós. Queridos, para que nós possamos encerrar aqui de maneira rapidinha nas mini aplicações aqui, já vou enxugar elas mais do que elas já estão enxutas. Esse texto nos ensina pelo menos 3 verdades que não podem fugir dos nossos olhos. A primeira delas, Cristo é o Rei verdadeiro, o único Rei verdadeiro. Mesmo quando os sistemas políticos, religiosos, o pretório, Roma, o império, todos olham para ele e dizem que ele está errado, você conhece a verdade. Você conhece o Deus que salva, você conhece o Deus que liberta, ele permanece no controle, mesmo quando ele está calado diante dos imperadores, diante da força desse mundo. Ele permanece no controle. Segunda verdade essencial aqui desse texto, a humanidade sim, é profundamente pecadora. Ou será que é somente um exemplo bíblico? Você nunca viu líderes religiosos injustos, um governo que se alia contra a vontade de Deus, discípulos que dizem que amam ao Senhor, mas na primeira pressão falham e fogem, uma multidão que clama pedindo que o sangue de Cristo seja derramado? Será que isso não acontece em nossos dias? Lembre, o mundo não é um parque de diversões. O mundo não está brincando de dizer, olha, igreja, aproveitem, a gente ama vocês. Não ama. O mundo não ama a igreja, não ama Cristo. Você que tem que amar.
Mesmo que todo o mundo se alie, se torne um único país, um único governo contra toda a igreja, você, sendo igreja, ainda que passe por perseguições, você está com Cristo. Mesmo que o mundo rejeite o Messias, você conhece a verdade. Por fim, a terceira verdade claríssima desse texto aqui para nós. A graça de Deus ainda triunfa. Mesmo quando Judas trai. Mesmo quando os líderes religiosos e políticos são injustos contra as coisas de Deus. Mesmo quando Pedros negam, a graça de Deus ainda triunfa. Apesar dos homens, apesar do pecado, apesar da corrupção, apesar de mim, a graça de Deus ainda triunfa. A graça de Deus ainda traz a redenção para nós. A cruz não é derrota do nosso Salvador. Você vai ver isso nos próximos capítulos aí. A cruz não é, o coitadinho perdeu. A cruz é a vitória de Cristo. Cristo venceu por nós. A vitória de Cristo está sobre o seu povo. Nós podemos celebrar a vitória do nosso Salvador. O Cordeiro venceu. Vamos orar nesse instante? Ó Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos, porque a tua graça nos alcançou, a nós, Pedros, a nós, fracos, a nós, traidores, a nós que muitas vezes, animados, talvez pela comunhão dos santos, esbravejemos com coragem, mas que no nosso cotidiano muitas vezes nos acanhamos, dizemos não sou, não sou, não sou. Ó Deus, obrigado, porque mesmo para pessoas como eu, como nós, o Senhor se mostrou poderoso o suficiente para salvar. Nós te louvamos, porque a nossa história não acaba no não, acaba na vitória do nosso Salvador. Nós te louvamos, porque nem Pilatos, nem Anás, nem Caifás, nem Barrabás, nem todos os homens desse mundo puderam deter o nosso Mestre, deter o nosso Salvador. Bendito seja o Senhor, nós te louvamos por essa grande salvação. Em nome de Jesus. Amém.